Minha cara Marisa, olá, meu bom Luiz, querida Tainara, caros ouvintes e todos aqueles que nos acompanham e nos prestigiam, boa tarde. Livramento, polo de desenvolvimento. Como eu já destaquei várias vezes em nosso trabalho e já há algum tempo faço isso, Livramento tornou-se um reconhecido polo de desenvolvimento regional devido ao seu crescimento urbano e econômico nas últimas décadas. Tem como base a agricultura, através da fruticultura, o comércio e o setor de serviços, que hoje tem condições de concorrer em pé quase de igualdade com Vitória da Conquista, que fica a 200 quilômetros, e com o vizinho Brumado a 64 quilômetros. Esse impulsionamento do desenvolvimento local veio a partir do projeto de irrigação do Denox, que atraiu para cá um movimento migratório inédito, principalmente vindo de municípios vizinhos, o que se refletiu visivelmente também na expansão urbana. Penso que esse progresso é mais mérito, ou talvez seja totalmente mérito apenas, da iniciativa privada. Pois, quem acompanha sabe, a gestão pública não se preocupou, não tem demonstrado preocupação com isso. Nem mesmo um planejamento tem. Aliás, as piores administrações municipais, na minha avaliação, ocorreram justamente nessas últimas décadas, como mostram a falta de organização urbana, a degradação e a defasagem, como sempre eu repito, dos serviços de abastecimento de água e de tratamento de esgoto, sem falar em outras demandas de saneamento básico. A cidade tem um plano diretor que está engavetado, né? É uma lei que foi engavetada. E eu chamo a atenção dos eleitores para que pensem seriamente nisso, agora que estamos diante das eleições de 2023. Fiquem atentos aos pretensos candidatos, seja a vereador, seja a prefeito. Observando, será que eles estão preparados para administrar o nosso município, né, nessa fase de progresso, de ter se tornado um polo regional de desenvolvimento? Ou será que eles vão nos atrasar ainda mais? Esperando a decolagem. No início do seu primeiro mandato, que foi de 2017 a 2020, o prefeito Ricardo Ribeiro anunciou a construção de um aeroporto em Livramento. Uma ideia, sem dúvida nenhuma, avançada, avançadíssima e brilhante, mas que ele não foi capaz de concretizar até agora. Creio que no máximo daria tempo até o ano que vem, pelo menos começar. Ele, eu me lembro, chegou a pedir o apoio do então governador Rui Costa, quando este esteve em visita a Livramento no dia 27 de janeiro de 2018. E ele disse ao governador, na época, que já tinha área, já tinha um local para fazer o aeroporto. Ele não entrou em detalhes, mas foi uma área, aliás, é uma área de 12.852 metros quadrados, que foi doada no espírito de despreendimento e de interesse público do empresário, que foi doada pelo empresário João Batista Correia, que nós conhecemos mais como Pagão. E na época a prefeitura divulgou, o prefeito divulgou a maquete de como seria o terminal, mas ficou só nisso. Esse aeroporto ajudaria muito a descentralizar mais ainda a aviação comercial da Bahia e seria de grande importância principalmente para os municípios da bacia do Vale do Paramirim, permitindo conexões de voos do novo aeroporto de Conquista para cá. Claro, numa aeronave menor, né? Mas que atenderia essa região e poderia até ser ponto de escala para outras regiões do Nordeste. Esse projeto, sim, na minha opinião, ajudaria o prefeito a pensar em ser o maior da história
como os seus áulicos vêm apregoando, sem nenhum fundamento, claro. Então vamos ficar de olho, ficar atento nisso e ver se essa ideia progride. E, por último, começou no último dia 28, o novenário da festa do Bom Jesus do Taquari, em Livramento, que vem sendo transmitido ao vivo pela Rádio 88 FM, sempre lá do local a partir das 18h30. O tema da festa este ano é: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Inspirado na segunda carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corintos. Corintos era uma cidade da Grécia antiga que ficava no sul da Europa. Aliás, ficava e fica, não sei se ainda tem o mesmo nome. Em cada novena, o celebrante faz reflexão sobre a liturgia do dia e alerta para a necessidade de se colocar em prática os ensinamentos cristãos. No dia 29, entre outras coisas, o padre falou, por exemplo, sobre o perdão, que disse ser uma prova elevada de amor ao semelhante. E como bem lembrou, o cristão precisa saber o que é o perdão, sua necessidade e como praticá-lo. O Evangelho de Mateus diz que o próprio discípulo Pedro pergunta ao Messias: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não até 7, mas até 70 vezes 7. Mas o perdão tem de significar conciliação. Não deve ser entendido como mera bondade e nem um ato heróico do ofendido. O Mestre Jesus foi além disso, pois sabia do perigo e da dor em carregar no coração e na mente pensamentos e sentimentos bloqueadores, como o ódio, as mágoas, os ressentimentos, o desejo de vingança. Em outro relato de Mateus, Jesus também disse: entra em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. No caminho desta nossa vida, somos sujeitos a entreveros, discordâncias, agravos, conflitos, mal-entendidos, que geram ódio, raiva, irritação, aborrecimentos, mas que são desafios em nossa busca da elevação espiritual. E nessas situações são necessários muita reflexão, cabeça fria e, sobretudo, o foco na grandeza de Deus. Não olhem para as cicatrizes com mágoa, como dores pelas quais passou você no passado. E sim, olhe para elas como marcas das vitórias contra as feridas que foram curadas com a sua ajuda, com a sua tolerância, com o seu perdão. Perdão e tolerância beneficiam mais, na minha opinião, a quem perdoa. Em linguagem comum, aliviam a mente e o coração. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje, meu bom Luiz, minha cara Marisa, minha querida Tainara. Tenham todos, vocês e os caros ouvintes, bom ânimo.